Olá, meus amigos, bem-vindos aí ao canal Guilherme Ensina Linguagens. Mais uma vez estamos aí juntos para gravar mais uma aula. E novamente a aula de hoje vai ser sobre o Enem, aula 2 aqui na nossa série de inglês para o Enem. Nós temos já a nossa questão do Enem. Hoje vou fazer a leitura da questão com vocês, vou explicar um pouco da estrutura do texto também e vamos responder a questão com base nas afirmações do texto. Vamos lá começar a nossa aula. Primeira coisa a se fazer, como eu sempre digo, né, ao encarar um texto da prova de inglês do Enem, é analisar o texto, ver se tem imagem, né? O que as imagens tentam passar para a gente, olhar também a referência desse texto, enfim, há elementos que devem ser analisados antes de vocês aí meter a cara e ler o texto. Porque não é só meter a cara e ler o texto que você vai responder corretamente a alternativa. Vamos analisar aqui. Nós temos dois homens, aparentemente eles estão conversando sobre alguma coisa. Um deles está com a expressão estranha, né? Aparentemente triste na primeira frase. E depois ele aparece já falando com este outro senhor que aparenta ser um caminhoneiro ou um profissional assim mais de baixa renda, né? Pelos trajes dele aqui. E o outro parece ser uma pessoa mais rica, enfim. Há uma diferença de classe entre os dois. É isso que eu quero que vocês entendam. Vamos aí ler o texto. Nós temos aqui And no way, and no way. Y'all should be here. If you don't speak English real good. Vou ler aqui do começo. And no way. Y'all should be here. If you don't speak English real good. Aqui nós temos a palavrinha real e English. Duas palavras que vocês conhecem, no qual ele está conversando aqui com este outro senhor. No princípio, não é preciso traduzir tudo para dizer que você entendeu. Você vai fazer aqui uma analogia, ver quais as palavras você que conhece aqui no texto. Palavras parecidas ou palavras que se repetem muito em texto. Nós já temos aqui algumas delas. Né? Temos o good. Good a gente vê muito aí nas aulas de inglês fundamental, né? Com good morning, good evening, enfim. É o mesmo good, quer dizer bom, né? Mas eu não vou traduzir agora. Vamos primeiro ler aqui a outra fala. A fala do senhor aqui, que se parece mais uma pessoa de condição social melhor do que esse outro homem. Vamos lá. Sure. May I suggest you avoid double negative and don't forget to use an adverb. Vou ler mais uma vez. Sure. May I suggest you avoid double negative and don't forget to use an adverb. Mais uma vez, vou pedir a vocês que façam uma analogia, aquela leitura por cima, aquela coisa onde você vai tirar as palavras do texto que você já conhece, palavrinhas parecidas com o português, ou palavras básicas que você estudou, né? Palavras básicas como o I, o don't, o adverb, and são todas palavras que vocês estudaram no fundamental também, tá? Vamos lá. Vou explicar um pouco aqui da tradução do texto. Nós temos essa estrutura aqui que não é muito comum a gente ver, né, na escola. Dificilmente vocês aí estudam isso no ensino médio. É o ain't. Ain't quer dizer não, é uma forma negativa de você se expressar em uma frase. And nós temos aqui no way. No way seria o de jeito nenhum, né? Aí nós temos outra estrutura aqui, ó. Y'all. Complementar o no way. Ele vai complementar esse no way aqui, que é de jeito nenhum. Vai se referir a este senhor aqui, usando y'all. Seria um você. Uma forma mais informal. Certo? Essas duas estruturas que eu marquei aqui são usadas apenas por pessoas que têm assim um nível social mais baixo em relação à questão de dinheiro, ou seja, pessoas mais pobres usam esses termos da língua inglesa, são termos informais da língua. Termos aí que são usados apenas por pessoas de baixa renda. Nós temos aqui o ia.
esse YA. Ya, ele é a palavrinha você, também de forma muito informal, ou seja, apenas pessoas aí, pobres ou pessoas com baixo grau de conhecimento na língua utilizam esse tipo de estrutura aqui. And, yo ou ya. Corretamente, você em inglês é essa palavrinha aqui, ó, you. You, na forma correta, é você em inglês. E aqui ele usou o ya. Então, traduzindo, nós temos and no way, de jeito nenhum. You should be here, você deveria estar aqui. If you, se você, don't speak, o verbo speak é falar. Se você don't speak, não fala. English, real good. English, real good. Se você não fala inglês realmente bom, ou se você não fala inglês muito bom. Então nós temos aqui estruturas totalmente informais da língua inglesa. São estruturas como se fosse aquele português que aquelas pessoas de capitais ou pessoas mesmo da cidade, do sítio, usam de forma informal. Português de gírias, e aqui no caso é o inglês cheio de gírias, aquele inglês muito informal que a gente vê aí em filmes e séries, com estruturas muito informais. Agora vamos comparar com a fala do outro personagem, que parece ser bem diferente desse outro, até no jeito de se expressar. Ele fala assim: sure. Sure, certeza. Ele vai afirmar aqui com base na fala do outro personagem. Certeza. I suggest you avoid. Nós temos aqui avoid, prevenir. Prevenir ou evitar. I suggest you avoid double negatives. And don't forget. Forget, esquecer. To use an adverb. To use an adverb. Então repare que também aqui, ó, o don't, comparado ao don't do outro personagem, há uma diferença. Ele não coloca o apóstrofe, que é esse acentozinho, esse traçozinho em cima do N para separar o T, ó. Ele escreve junto. Então, com base nas afirmações aqui do texto, a gente vai para a questão. Não vou traduzir o texto todo ainda, a gente vai apenas responder com base nessa explicação. Vamos lá. Temos aqui a fonte Donar, disponível em HTT, tem um site aí, acesse em 17 de agosto de 2011. Então vamos à leitura, né? A introdução aqui para a gente responder. Cartoons são produzidos com o intuito de satirizar os comportamentos humanos e assim oportunizam a reflexão sobre nossos próprios comportamentos e atitudes. Nesse cartoon, a linguagem utilizada pelos personagens em uma conversa em inglês evidencia a... Então eu mostrei para vocês que aqui a questão linguística ela é muito diferente, né? Ela é uma questão linguística informal, ou seja, uma questão de linguagem utilizada muito pelas pessoas com baixa renda, pessoas que não falam bem o idioma, ou seja, pessoas que não conhecem a gramática correta do idioma. Elas falam esse tipo de linguagem, usam muito esses termos e essas expressões aqui. Então nós temos a alternativa A, predominância do uso da linguagem informal sobre a língua padrão. Será mesmo que é isso? Nós temos a predominância, aqui a língua informal e aqui a língua padrão. A predominância é quando algo está sobreposto a outro, algo está melhor que outro. Aqui a linguagem informal está melhor do que a linguagem formal. Vamos ver aqui a letra B. Dificuldade de reconhecer a existência de diferentes usos da linguagem. Será que é? Será que esse senhor aqui, pela cara dele, ele teve dificuldade de reconhecer esse uso da linguagem aqui? Ele fala inglês e esse também. Só que quando ele fala desse jeito aqui, ele fica com essa cara aqui, ó. Com certeza, será que há essa dificuldade de entender o diferente uso? Será que ele entendeu? Vamos ver a letra C. A aceitação de regionalismos usados por pessoas de diferentes lugares. Bem, aqui não mostra nenhum regionalismo, ou seja, palavra daquela própria região. O que mostra aqui é uma forma informal de falar o inglês.
Então não tem assim uma própria região para isso. Letra D. Necessidade do estudo da língua inglesa por parte dos personagens. Aqui não fala em estudo do inglês, tá? Aqui fala no inglês, muito bom a falar, enfim. E o homem aqui vai sugerindo também um advérbio no final. Vou já traduzir para vocês verem o que ele diz de verdade. Letra E. Facilidade de compreensão entre os falantes com sotaques distintos. Nós não vemos aqui essa facilidade de compreensão, né? Um aqui fica com dúvida quando o senhor fala e o senhor fica com dúvida quando o cara fala aqui. Então eu vou traduzir do começo. And no way, de jeito nenhum. You should be here. Você deveria estar aqui. If you don't speak English real good. Se você não fala inglês muito bom. Então nós temos aqui um senhor que chega de fora com alguém daquela cidade onde diz que ele não deveria estar porque ele não fala inglês da maneira que ele fala. Aí o senhor, todo formal, vai dizer assim: Sure, certeza. May I suggest? Eu posso sugerir. You avoid double negatives. Eu posso sugerir que você evite dúvidas negativas. And don't forget, e não se esqueça, to use an adverb, de usar um advérbio. Com base no que disse esse homem aqui, esse outro, pela cara que fez, não entendeu nada. E esse outro aqui também, quando falou, esse outro não entendeu nada. Ele falou de advérbio porque pensou com certeza que o homem aqui estava falando errado comparado ao inglês que ele sabe, ao jeito que ele sabe falar. Por isso ele quis sugerir que ele usasse um advérbio no lugar da palavra good, tá? Então vamos às alternativas. Predominância do uso da linguagem informal sobre a língua padrão? Não há predominância nenhuma da língua informal sobre a língua padrão. Dificuldade de reconhecer a existência de diferentes usos da linguagem? Os dois aqui tiveram dificuldade de entender um ao outro? Sim, tiveram. E cada um utilizou uma linguagem diferente? Sim, com certeza. Então nós já temos aqui a nossa resposta, letra B. Dificuldade de reconhecer a existência de diferentes usos da linguagem. Isso a gente percebe em duas coisas. Primeiro, nas imagens, a cara que um faz para o outro quando eles falam. Cara de quem tem dúvida e não entende, e aqui também, cara de quem tem dúvida e não entende. E a forma com que eles se comunicam, ou seja, se comunicam de forma totalmente contrária uns aos outros, ou seja, eles não entendem bem o que um diz para o outro. Então as outras alternativas a gente já pode descartar. Então, como eu sempre digo, antes de começarem a ler um texto, analisem as imagens, se tiver imagem. Analise a fonte do texto, às vezes a fonte do texto também pode ajudar a responder a pergunta. Enfim, professor, não sei nada de inglês, não sei tradução de texto, não sei palavras desse tipo. Bem, muito útil, como eu sempre digo, você aprender um pouco do vocabulário básico. Não é preciso saber falar inglês para interpretar e responder uma questão em inglês. Você precisa saber um pouco de vocabulário básico. E no meu canal tem muitos vídeos de vocabulário de inglês. Vou aproveitar e vou deixar o card no final desse vídeo para que você assista aí algumas aulas de vocabulário. Então essa foi a aula de hoje, Inglês no Enem, aula 2. A aula 1 também vai ficar disponível o card no final do vídeo, para que você vá acompanhando aí a série passo a passo. Muito obrigado e até a próxima. Bye bye.